freguesia hoje em dia, fui o único nessa família que naquela altura, o único que cresceu disso. E essa senhora, a avó do meu pai, ela tinha uma irmã que chegou aos 2,5 m, mas era um autêntica envergadura, imagino. Essa senhora não casou devido à dimensão que tinha. Quer dizer, um homem não é casar com a vaca perfeitinho para dormir durante a noite. O que é que aconteceria? Aconteceria que amanhecia, ninguém sabe como. Ou se houvesse um problema, vinha tirar dentro da Ribeira à Lua, quer dizer, saía por a janela. Agora veja-me a força que a senhora tinha, vejam só. Ela era muito pobre, ela plantava estudos, já passavam mal. Só que ela comia uma taça de sopa, que 3 homens que conhecem bem não comiam aqui. Quer dizer, hoje em dia era insustentável. Só um Presidente da República ou uma coisa é que conseguiria dar conta do Presidente da Câmara. Enfim, e então, esse Calca, que era o avô do meu pai, ele então o que é que fazia? Quando ele fazia as festas na casa dele aqui, o que é que ele fazia? Apanhava os animais no que dele, matava-os e depois convidava os caras para vir aqui. Não pagar, o gajo não era nada tonto. Eles cantavam, não sei o quê, e quando davam por si, descobriam que os animais eram deles. Aqui começavam a porrada ali dentro, dentro daquela casa. Essa mulher, com 2 metros e tal, a tender do pão, que ela levava 4, 5 pés para prender o fogo ao mesmo tempo. Ela era 2, 3 horas para partir fora a 300 por hora, imaginem. Ninguém faz ideia da força que essa senhora tinha. Como eu já estava a dizer, a natureza não repetia mais aquilo, porque uma senhora daquele tamanho, eles então enganavam os rapazes, diziam que tinha uma rapariga, que eles virem. Ela sentada numa caixa assim, e um homem a conversar com ela, ela tinha quase a altura dele. Imagina, os homens chegavam ali, saíam para o refumando e desapareciam, ninguém se arriscava. Agora uma mulher com 200 e tal quilos, quem é que resiste? Nenhum homem conseguiria aumentar aquilo, na verdade. Mas as coisas aconteceram isto. A senhora depois, quando ela foi lá para baixo, foi num quarto de boas, que ela quando faleceu, que já tinha 70 e tal anos, foram precisos 6 homens para pegar nela. Imagina, um homem só, o que é que lhe aconteceria? Imagina só. Nem os olhos apareciam, um quase desse. E assim era. E então, esta aqui era uma zona que eu estava a dizer, era uma zona assim um pouco atrasada. E então a gente tem aqui um dialeto especial, que era onde a gente se comunicava antes da escola chegar aqui. E depois as escolas foram chegando aqui, quer dizer, primeiro chegaram lá abaixo, e depois as pessoas foram se formando mais, e depois aqui a gente era mais. Quando eu fui para a escola ali, eu tive uma certa dificuldade em apanhar o português, porque a gente estava mais habituados nesse dialeto. E então a gente vamos começar aqui por a palavra A. Por exemplo, alberraia. Alguém sabe o que é que quer dizer? Alberraia é andar mal vestido, quer dizer, por fora, desimportado. Quer dizer, vestido desimportadamente. Por exemplo, acarão, sentou-se em cima de uma pedra sem um tapete quente, acarão. Por exemplo, apavana, deixar tudo desarrumado em casa, apavana. Eram só as palavras que se usavam. Alpardo era entre dia e noite. E tenho aqui uma série que estive a me lembrar delas e vou ver se tenho aqui algumas. Já está tremulhado. Tenho aqui uma série de muitas coisas que eu queria falar para isto. Eu nem escrevi no papel do Pinga de hoje, mas já está aqui só palavras que eu andei a me lembrar. Ver se consigo aqui, já não se quer enxerga bem, porque isto é molhada, imaginem. Portanto, a caramba, a pavana, não é? Pitafo. Pitafo era uma opinião errada. Não, a opinião errada era quinal. Pitafo. O pitafo era uma. Opinião errada? Quinal. Era opinião errada. O pitafo era apontar defeitos. Apontava-se defeitos, uma coisa que se fazia. E o quinal, aqui era uma coisa. Por exemplo, estar de moquém. O que é que quer dizer? Era estar às ordens da casa. Quando estávamos de querido, quer dizer que recusar, era uma recusa. Estás de querido, estás agarrado de PP4. Era apanhar por porrada dobrar, não era? Agarrado de PP4. Vejam só as palavras que se diziam. Por exemplo, aqui, por exemplo, uma mulher grande, com essas dimensões que já lhe disse, dizíamos marau. Marau era uma mulher enorme, um homem. Se fosse um homem grande, era um gastalho. Uma mulher delgadinha e comprida, era um escalério. Se fosse uma mulher delgadinha e baixinha, era uma trelisca. Um homem baixinho e delgadinho, um teletes. Vejam só, são coisas que ainda não me esqueci. Ainda falo hoje em dia com o meu pai assim. Portanto, essas coisas não, ainda ficam cá dentro. A palavra, por exemplo, chibarro. Homem enganado pela mulher. Homem, por exemplo, cozinha efeitos. Não se pode dizer bem o que é. Chama-se chibarro. Vejam só. Aqui, um carlaço era uma pancada no crânio, emenda de uma palavra errada. Bucaio, por exemplo. A pessoa ia entregar o recado, chegava ao sítio, o recado nunca chegava lá, desaparecia da cabeça. Dizíamos bucaio. Vejam só o nome que se dizia.
pequena Solana, não sei que eu consigo bem ler bem isto. Por exemplo, uma brola. Alguém sabe o que é uma brola? Uma brola é um novelo de morte dentro do estômago que se cria, que é quando alguém é enganado. Não sei se alguém já aconteceu aqui isto. Este senhor que estava a morar nesta casa, ele roubou o patrão durante 20 anos. O que é que aconteceu? Ele enriqueceu, ele tinha quase 500 milhões no banco lá embaixo. Mas roubaram-lhe de uma vez quase 200 mil. Portanto, o homem um ano depois empacotou, porque ele andava com uma brola no bolso e o homem andava na cabeça. Essa brola não há cura para isso. Só o inverso é que tem cura. Portanto, o homem faleceu. O senhor do rapaz e o senhor Virgílio dos Correios, que eram grandes seguidos, um com 20 mil contos e o outro quase com 20 também. Portanto, ele já lá foi, a casa ficou aqui, agora este tomou conta da casa. Mas vamos ver aqui outra palavra. A palavra chambardear. Chambardear em direito é uma coisa que nunca fica direito. Chambardear. Catalunas. Andar encrencado com alguém. Com vizinhos, com a justiça. Tudo isso. Aqui. Por exemplo, uma palavra retoice. Alguém sabe o que quer dizer? Retoice. É brincadeiras de pequenos dentro dos quartos. Quer dizer, fica tudo reventado. A palavra entrebocar. A pessoa, por exemplo, fazer mau negócio. Ou oferecer uma coisa. Ou perdeu dinheiro com qualquer coisa. Entrebocou. Aqui, por exemplo, a palavra gafo, alguém sabe o que quer dizer? Gafo, gangorrulha. Por exemplo, gafo está cheio de parasitos no pão. Gangorrulha, desmoronou-se tudo de uma vez. Gaifona, sabe o que quer dizer? Que é bebezeiras de meninos. Acho que essas palavras. A gente ainda falava um pouco mirandês, porque veio dos mestres de Miranda do Douro, aqui há muitos anos atrás, mandados pelo governo lá, não sei se era na altura dos reis, vieram ensinar a agricultura. Eram dois mestres que vieram para cá para ensinar a cultivar, que ninguém sabia cultivar vinhas nem nada. Eles vieram cá, ainda falámos um pouco de mirandês sobre isso. Essas partes. Eu sempre conto aqui mais umas palavras engraçadas, que já disse. Moquenco, por exemplo. Moquenco é o tempo estar, ninguém sabe se vai dar sol, se vai dar chuva. Por exemplo, a palavra marangoia, levadia na costa. Vejam só o que a gente falava aqui. Merrica, um tipo que está sempre a rica, de fora. Um merrica, vejam só. Dumba, catabumba, trabalhado depressa e mal. Aqui, enfim, mais coisas a escrever. Andar, por exemplo, de felofe. Andar de felofe é a pessoa que está reformada, filhos criados e já não há mais preocupação com nada. Andou, vai de férias, vai quando quiser entender e está de felofe. Estão a ver as coisas que se falavam. Tem aqui mais qualquer coisinha, mas eu também não vou. A gente não se vai dar. A palavra bebrage, prosego, da zanza. Vejam só a palavra que diz zanzaribã. A gente fala, ainda se fala hoje em dia. Hoje em dia houve um capitão e um coronel que me chamou a atenção sobre isto. A gente não se pode perder estas coisas. Então, nem para falar comigo ainda hoje em dia com esta linguagem, hein? Que é para dizer, não me esqueço muito disto, mas às vezes esquece-me. Enfim, estas coisas no continente tiraram tudo em Miranda do Douro, guardaram tudo. Aqui ninguém guardou nada. Aqui, e portanto queriam tirar essa palavra. Mas tem mais do que isto. Lá está, começaram por aqui. Sim, agora vamos ver se a gente começa. Então do Funchal vieram a me pedir, mas eu não dou palavras nenhumas que eles querem fazer coisa à maneira deles. Isto é só para a gente falar sobre isto aqui, com os nossos clientes, por exemplo, e pronto, e a coisa vai andando para a frente. Bem, vou andando, de qualquer maneira, mas aqui ali ao Porto de Frades, seguindo aqui mais umas histórias.